Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast do Grupo SBF, onde discutiremos os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021 do Grupo SBF. Aqui é o Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF, e eu estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e IRO, com o Daniel Regensteiner, nosso diretor de Finanças Corporativas, e Luna Romeu, nossa gerente de relação com investidores. Como vocês podem ver no slide 2, hoje vamos separar nossa apresentação em 3 partes. Primeiro, uma atualização sobre os principais destaques do ano, depois comentaremos os resultados e, por fim, seguiremos para perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. Após uma recuperação de resultados muito relevante que apresentamos no trimestre passado, conseguimos entregar neste quarto trimestre resultados ainda melhores, que corroboram a tendência iniciada no segundo semestre. Pela primeira vez na história da companhia, atingimos em um trimestre uma receita bruta acima de 2 bilhões de reais e, novamente, um EBITDA recorde de 271 milhões. Esse é o primeiro ano em que pudemos apresentar resultados completos como Grupo SBF, após a aquisição de Fisia. Resultados que, mesmo impactados pelo fechamento de lojas em função da pandemia mais forte no primeiro semestre, mostram nossa mudança de patamar. Nossa receita mais do que dobrou, alcançando 6,4 bilhões de reais em 2021. E nosso EBITDA cresceu 54%, alcançando 709,2 milhões em 2021. Esses resultados encerram um ano de 2021 que foi motivo de muito orgulho, tanto nos resultados obtidos em um cenário difícil, como no sucesso da transformação que iniciamos ao deixar de ser apenas Centauro e passando a nos apresentar como Grupo SBF, um ecossistema de esporte formado agora por Centauro, Fisia, NWB, OneFan e nossa nova investida, a X3M. A gente pode seguir agora para o slide 4, por favor. A Fisia iniciou o ano com 2 grandes focos: o crescimento de seus canais DTC, Direct to Consumer, e a integração de suas operações ao grupo. Finalizamos o ano com os times integrados e com a integração sistêmica avançada, o que já nos permitiu capturar sinergias importantes nos custos de back-office. Com a conclusão futura das integrações sistêmicas, principalmente da plataforma do e-commerce e do SAP, esperamos acelerar a velocidade de inovação e o desenvolvimento tecnológico conjunto das 2 unidades de negócio, além de destravar outras alavancas de criação de valor. Antes de assumirmos as operações da Fisia, a participação dos canais DTC era de 30% das vendas, 10% no canal digital e 20% nas lojas. Nossa estratégia para a Fisia, que tem como ponto fundamental o crescimento dos canais Direct to Consumer, vem sendo executada com sucesso. E neste trimestre, o quarto de 2021, já alcançou 50% das vendas. O canal digital atingiu 723 milhões de reais em vendas no ano, um crescimento estimado de 300% em comparação com 2019, e que já representa 22,3% da receita de Fisia. Esse é apenas o começo. O canal digital tem muito potencial para seguir com seu crescimento acelerado e ressignificamos o canal que antes era conhecido como Outlet para o que chamamos agora de Nike Value Stores. Essas lojas vendem produtos descontados, close-outs, mas na sua maior parte oferecem produtos de coleções antigas reproduzidos para atender um consumidor que busca preços mais acessíveis. E as iniciativas de redução de despesa e melhoria na margem bruta já trouxeram um aumento de 8 pontos percentuais de rentabilidade no canal. Durante o ano de 2021, desenvolvemos estratégias adicionais para o crescimento do Direct to Consumer, que planejamos executar ao longo dos próximos anos. Com a estratégia de vendas via Marketplace Out, começamos a operar como sellers nos principais marketplaces de esportes online ainda em 2021,
migrando assim parte da venda feita no atacado para uma venda direta ao consumidor. Isso resultará em uma rentabilidade consideravelmente maior e acreditamos que há espaço para continuar aumentando o share dessa modalidade. Com as iniciativas para aumentar a margem bruta da Nike Value Store, agora temos um canal rentável e com apenas 21 lojas no Brasil. Enxergamos uma oportunidade enorme de expansão, com dezenas de pontos a serem abertos nos próximos anos. Por fim, traçamos uma estratégia para introduzir as Nike Stores no Brasil, oferecendo uma experiência completa da marca e ampliando o sortimento disponível com foco principalmente no público feminino. Pelas nossas estimativas, podemos atingir com esse modelo níveis de rentabilidade semelhantes aos níveis do canal digital, o mais rentável da Fisia. Também enxergamos uma grande oportunidade de expansão para esse modelo de loja que hoje não existe no Brasil. Com essas 4 iniciativas de crescimento do DTC, Digital, 3P, ou Marketplace Out, Nike Value Store e Nike Store, acreditamos em um potencial de crescimento e rentabilidade de Fisia ainda maior do que projetávamos quando finalizamos a aquisição. No próximo slide, número 5, temos a foto da nova Nike Value Store que inauguramos agora em fevereiro de 2022 em Santa Catarina. Ela é a primeira loja Nike inaugurada desde que o Grupo SBF assumiu a Fisia. Passando agora para o slide 6. Em Centauro, seguimos confiantes em nossa tese de crescimento com expansão das lojas G5, forte crescimento da plataforma digital, ganho de market share e experiência omnichannel superior. Apesar do começo de ano ainda impactado por restrições do varejo físico e com o mercado online ainda se organizando, do ponto de vista de inventário, conseguimos encerrar 2021 com crescimento de 14% contra 2019, 27% contra 2020, e fizemos isso com margens brutas em níveis mais altos do que em períodos pré-pandemia. Nosso movimento para recomposição de preços, iniciado em 2020, aliado às estratégias de sortimento, marketing digital e distribuição, nos possibilitaram entregar um crescimento de receita sem abrir mão de rentabilidade em um ano desafiador. Reaceleramos a expansão das lojas G5, que após o término do lockdown, seguem entregando resultados acima da média das lojas da rede, confirmando que cada vez mais é essencial oferecer ao cliente uma experiência diferenciada nas lojas. No ano, abrimos 17 novas lojas, reformamos outras 19 e encerramos 2021 com 227 lojas Centauro, totalizando 231 mil metros quadrados. No trimestre, no quarto de 2021, inauguramos 2 novas lojas G5 no shopping Iguatemi JK e Faria Lima, que serão importantes para aumentar nossa atuação em uma das regiões mais importantes do país. A plataforma digital atingiu R$1 bilhão em vendas, um share de 28% da venda total da Centauro, e segue crescendo de forma saudável. Com os constantes investimentos em tecnologia e otimização de marketing e performance, nesse quarto trimestre, novamente observamos uma margem de contribuição superior ao canal de lojas físicas. Um fator importante, já que projetamos que esse canal continue sendo de maior crescimento nos próximos anos. Com a retomada das operações do varejo físico, a importância de ter estoques e operações integradas em uma plataforma omnichannel fica evidente. 15% das vendas da Centauro no ano foram em modalidades puramente omnichannel. Além dos resultados sólidos alcançados com Fisia e da recuperação dos resultados de Centauro, 2021 também foi marcado por conquistas importantes para a construção do nosso ecossistema de esporte. Como grupo, evoluímos em projetos estruturantes essenciais para suportar o crescimento nos próximos anos, principalmente na revisão da malha logística e na criação da SBF Ventures. Concluímos a revisão de nossa malha logística e começamos a executar a primeira parte de um plano para melhorar o nível de serviço nos canais digitais e integrar a logística de Fisia e Centauro. As primeiras iniciativas já começaram a ser realizadas em 2021, com uma melhora perceptível nos prazos de entrega. Como vocês podem ver, passando agora para o slide 7, temos passos concretos também com a estruturação da SBF Ventures, que dá suporte para a gestão das empresas investidas e busca por novas oportunidades na criação do ecossistema de esporte.
Além da aquisição da NWB no início de 2021, que agrega ao grupo expertise de conteúdo e muito mais, realizamos também o investimento na OneFan, concluído em janeiro de 2022, uma empresa focada na relação digital dos clubes de futebol com seus torcedores, e na X3M, concluído em fevereiro de 2022, uma empresa especializada na organização de corridas e eventos esportivos que tem em seu portfólio marcas importantes como a Xterra e a Uphill. A SBF Ventures seguirá testando novas hipóteses e explorando as possibilidades que nossas unidades de negócio podem nos proporcionar, para estarmos cada vez mais presentes na jornada de esporte do brasileiro. Passo agora a palavra ao Salazar para apresentar os nossos resultados financeiros anuais e do quarto trimestre de 2021, que, como falei, nos permitem ter uma visão mais clara do novo patamar do Grupo SBF. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Antes de falar sobre os resultados de 2021, gostaria de esclarecer que durante os trabalhos de revisão de auditoria, a companhia concluiu, em conjunto com seus auditores, a necessidade de retificar algumas linhas das demonstrações financeiras de 2020. O principal motivo que levou a essa retificação foi a alteração do prazo de depreciação das benfeitorias em lojas da Centauro, que passou de 20 anos para uma média de 7 anos. Essa mudança impactou o saldo residual de investimentos em benfeitorias realizados nos últimos 20 anos da Centauro, o que culminou em um impacto no saldo do ativo imobilizado líquido em 2020 de R$ 220 milhões, dos quais R$ 9 milhões no resultado de depreciação no próprio ano de 2020. Quero ressaltar aqui que essa mudança no prazo de depreciação não tem nenhum impacto em nossas decisões de investimento no dia a dia. O fato de depreciarmos mais rápido uma loja não muda a nossa estimativa de retorno financeiro dela. O único efeito que pode ser considerado é que, por causa da depreciação maior no curto prazo de cada loja, o imposto de renda associado a ela vai ser menor também, ou seja, menos desembolso de caixa no curto prazo, o que na margem melhora o NPV do projeto. Pensando em que tipo de impactos futuros podemos esperar em nosso resultado por causa desse efeito, imaginamos um efeito neutro. Por um lado, não vamos mais ter a depreciação desses R$ 220 milhões que foram baixados no nosso resultado nos próximos anos. Por outro, o investimento em benfeitoria das novas lojas Centauro que foram feitas vão ser depreciados mais rápido. Estimamos que esses efeitos se compensem nos próximos anos. Outro impacto importante que vale ser mencionado é na demonstração de fluxo de caixa, onde o investimento na Fisia foi alocado para fluxo de caixa de investimentos, enquanto nas demonstrações passadas ele afetava apenas o fluxo de caixa operacional. Como fizemos essa retificação, acabamos também realizando outros ajustes menos relevantes, que por si só não justificariam uma correção. Todos eles podem ser consultados na nota explicativa 7 das demonstrações financeiras de 2021. Desses ajustes adicionais, o que mais impactou o resultado foi o de cut-off no e-commerce da Fisia, onde retiramos os resultados do resultado das vendas do e-commerce que foram realizados em 2020, mas não foram entregues dentro do mesmo ano. Basicamente, as vendas dos últimos dias de dezembro. Isso teve um impacto em 2020 de menos R$ 8 milhões no lucro, vindo de menos R$ 18 milhões na receita e mais R$ 10 milhões no CMV. Ou seja, o resultado líquido, juntando os dois impactos, de cut-off tanto no custo quanto na receita, foi de R$ 8 milhões no lucro de 2020. Para o futuro, entendemos que, em função das melhorias em nossos processos de logística, conforme mencionado anteriormente pelo Pedro, esse impacto será imaterial no resultado da companhia. Somando esse tipo de impacto será imaterial no resultado da companhia, o cut-off será muito menor. Somando todos os ajustes, o impacto total no patrimônio da companhia, no exercício social encerrado em 2020, foi de R$ 238 milhões, dos quais 19 milhões impactaram o lucro líquido do próprio ano de 2020. Mais detalhes sobre a retificação estão disponíveis para consulta em nosso release e nas demonstrações financeiras. Adicionalmente, nesse trimestre, tivemos efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, demonstramos todos esses efeitos. Os resultados que eu vou apresentar nos próximos slides estão ajustados por esses efeitos não recorrentes e consideram os efeitos do IFRS 16. Desde o trimestre passado, passamos a mostrar para vocês a comparação com os números de 19 por conta dos efeitos da pandemia no resultado de 2020. Como a aquisição da Fisia foi finalizada em dezembro de 20,
Os resultados de 2019 apresentados são apenas da Centauro, enquanto os resultados de 2021 são do grupo consolidado. Podemos seguir para o slide 9. Como o Pedro já comentou, tivemos números realmente muito bons nesse trimestre e nesse ano, que definiu o novo patamar do grupo, reforçando alguns dos nossos principais destaques do trimestre e do ano. Atingimos 6,4 bilhões em receita bruta do grupo em 2021, crescimento de 101% quando comparamos com o ano 19. Tivemos um crescimento de 63% do EBITDA nesse trimestre, comparado ao quarto trimestre de 2019. Nosso lucro líquido alcançou 426 milhões no ano, revertendo o prejuízo líquido de 2020 e superando o resultado de 2019 em 63%. A receita bruta da Centauro atingiu 3,7 bilhões de reais no ano, um crescimento de 29% e 14% quando comparado aos anos de 20 e 19, respectivamente. As vendas direct to consumer da Fisia atingiram 478 milhões no trimestre, representando 50% da venda total da Fisia e um aumento de 18 pontos percentuais em comparação com a nossa estimativa para o quarto trimestre de 2019. Já as vendas da Fisia na plataforma digital no trimestre atingiram 243 milhões de reais, um número recorde e um crescimento de 21% comparado ao terceiro trimestre de 2021. Podemos seguir para o slide 10 da apresentação. A receita líquida consolidada do grupo SBF totalizou 5,1 bilhões de reais em 2021, um crescimento de 113% em comparação com 2020. No trimestre, a receita foi de 1,6 bilhões de reais, crescendo 56% em comparação com o quarto trimestre de 2020. Lembrando aqui que no quarto trimestre de 2020 já tivemos um mês de receita de Fisia no resultado. Passando para o próximo slide, podemos ver o comportamento da receita em cada unidade de negócio. A receita líquida da Centauro atingiu 2,9 bilhões de reais em 2021, um crescimento de 16% em comparação com 2019, impulsionado principalmente pelo crescimento da plataforma digital e pela abertura de novas lojas G5 no período. O impacto da pandemia no primeiro trimestre de 2021 impediu que esse crescimento fosse ainda maior. A plataforma digital, em comparação com 2019, apresentou crescimento de 101% no trimestre e de 79% no ano. O nível recorde de vendas online no trimestre e no ano de 2021 reflete os resultados positivos dos eventos de Black Friday e Natal, assim como os avanços conquistados com os investimentos em tecnologia, marketing e logística que realizamos ao longo deste e dos últimos anos. As lojas da Centauro apresentaram receita líquida de 779,3 milhões de reais no trimestre, crescimento de 10% em comparação com o quarto trimestre de 2020 e de 9% em comparação com o quarto trimestre de 2019. No acumulado do ano, a receita líquida das lojas cresceu 42% em comparação com 2020 e 2% em comparação com 2019. Com a evolução da vacinação no país ao longo do ano, as lojas voltaram a apresentar same-store sale positivo. Além disso, a expansão da rede com lojas do modelo G5 vem contribuindo com o crescimento e a recuperação pós-pandemia. Desde o quarto trimestre de 2019, inauguramos 21 lojas G5 e reformamos outras 33 lojas, um total de 54 lojas G5 adicionadas à rede. Nesse último trimestre de 2021, as lojas G5 apresentaram same-store sale de 8,2%, 9,9 pontos percentuais superior ao same-store sale da média das lojas. A receita líquida de Fisia totalizou 746,5 milhões de reais no TRI e 2,5 bilhões de reais no ano. Como esperado, o resultado do trimestre foi impactado por uma queda de receita do canal de atacado, efeito sazonal, inerente à dinâmica de compra e recebimento de produtos para a Holiday Season. Mesmo com essa queda, ainda observamos uma clara tendência de crescimento nas operações, com o quarto trimestre 91% maior do que o primeiro trimestre de 2021. Com as mudanças realizadas no sortimento das Nike Web Stores, com o segmento das iniciativas já adotadas nos últimos trimestres na plataforma digital, com as vendas nos eventos de Black Friday e Natal e com o crescimento das vendas na modalidade Marketplace Out, as modalidades DTC representaram 50% da receita da Fisia no trimestre. Seguimos agora para o slide 12 para falar sobre lucro bruto e margem bruta. Lucro bruto consolidado do grupo nesse quarto trimestre
atingiu 790 milhões de reais, um crescimento de 68% em comparação com o quarto trimestre de 2020 e de 93% em comparação com o mesmo período de 2019. No ano, apresentamos um lucro bruto de 2,3 bilhões de reais, um crescimento de 122% em comparação com o ano anterior e de 85% em comparação com 2019. Como a Fisia tem uma operação de atacado que trabalha com margens menores, houve uma redução na margem bruta consolidada em relação a 2019, que passou de 49% para 46%. Mas como vocês podem ver no próximo slide, cada uma das unidades de negócio individualmente está com uma margem saudável. A margem bruta de Centauro atingiu 50% nesse trimestre, uma recuperação de 4,7 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020, quando o maior nível de markdown ainda impactava nossa plataforma digital como consequência da pandemia. Com todas as iniciativas de melhora de margem trabalhadas durante esses 2 anos de pandemia, registramos um incremento de 1,7 pontos percentuais contra o 4 TRI de 2019, mesmo com o maior share da plataforma digital. Com uma campanha estratégica e assertiva para Black Friday, principalmente online, atingimos o maior nível de margem bruta do ano durante o último trimestre, período que usualmente possui margens inferiores. No acumulado de 2021, fomos impactados pelo lockdown no primeiro semestre e ainda assim conseguimos atingir uma margem de 49%, mesmo nível do período pré-pandemia. Já a margem bruta da Fisia, no trimestre, cresceu 1,3 pontos percentuais em relação ao trimestre passado, positivamente impactado pelas estratégias de rentabilização das NVS, pela recomposição dos preços realizados em junho para contrapor a desvalorização cambial no período e pelo crescimento de shares dos canais DTC. No acumulado de 2021, encerramos com uma margem de 36%. É interessante observar também que para a Fisia, a partir desse trimestre, já começamos a ter uma base de comparação com o ano anterior, ainda que seja só dezembro. Nessa comparação, o quarto trimestre de 2021 apresentou o crescimento de margem sobre dezembro de 2020, um sinal de que nossas iniciativas têm funcionado. Seguimos agora ao slide 14 para falar sobre despesas operacionais. As despesas operacionais no trimestre aumentaram 68% em comparação com o quarto trimestre de 2020. No ano, a variação foi de 95%. O aumento é consequência da incorporação das operações de Fisia no resultado da companhia, com despesas que não existiam em 2020. Quando comparado com 2019, além da incorporação da Fisia, também contribuíram negativamente a pressão inflacionária sobre as despesas e os investimentos em novas áreas de negócio necessárias para a implementação da nossa visão de ecossistema. Apesar das pressões nas despesas ao longo do ano, as despesas operacionais do grupo, como percentual de receita, foram de 32% em 2021, contra 35% em 2020. Diluição explicada pela alavancagem operacional como resultado do crescimento da receita, pelas sinergias de back-office e logísticas obtidas com a integração das operações e pela incorporação do canal de atacado da Fisia, que pela própria natureza das operações possui uma percentagem de despesas inferior à dos outros canais. Seguimos agora para o slide 15. O EBITDA do grupo atingiu 271 milhões de reais no trimestre, com uma margem de 16%, uma recuperação de 1 ponto percentual em comparação com o resultado do quarto trimestre de 2020. No ano, o EBITDA totalizou 709,2 milhões de reais e recuperamos 4,8 pontos percentuais de margem. Os principais fatores que contribuíram para a recuperação da margem foram a melhora da margem bruta da Centauro, a alavancagem operacional causada pelo crescimento da receita e as sinergias obtidas com a integração das operações Fisia e Centauro. Em comparação com 2019, o EBITDA da companhia cresceu 54%, com uma queda de 4,2 pontos percentuais na margem EBITDA, explicada pela incorporação da operação de atacado da Fisia, que, por construção, possui margem inferior, e pelos investimentos em novas áreas da companhia. Passando para o slide 16, temos nosso lucro líquido. O lucro líquido, de 303,2 milhões de reais nesse trimestre, superou em 441% o resultado de 56,1 milhões de reais do quarto trimestre de 2019. O resultado do trimestre contribuiu para o resultado positivo de 426,5 milhões no ano, revertendo o prejuízo de 2020.
O lucro líquido do trimestre foi positivamente impactado por um valor líquido de R$ 185,9 milhões de reconhecimento de imposto de renda diferido que se encontrava fora do balanço. No ano, a margem líquida foi de 8%, 3,6 pontos percentuais acima de 2019. Apesar de uma queda na margem EBITDA, a diluição de depreciação e resultado financeiro causado pelo aumento da receita contribuiu para esse aumento de margem. A margem também foi positivamente impactada por um valor líquido de 185,9 milhões de reconhecimento de imposto de renda diferido, que se encontrava no balanço, conforme mencionado anteriormente. Encerramos nosso ano de 2021 com resultados históricos, que mesmo em um ano desafiador e com a integração de um M&A, nos permitiram propor à Assembleia Geral um pagamento de dividendos no valor de R$ 28,6 milhões, o primeiro da história da companhia. O valor é o mínimo necessário, tendo em vista a nossa tese focada em crescimento, que nossa tese focada em crescimento demanda investimentos. Apesar disso, estamos satisfeitos em ter alcançado uma rentabilidade que nos permitiu distribuir dividendos aos nossos acionistas. Podemos passar para o slide 17. O fluxo de caixa operacional foi de R$ 179,5 milhões no trimestre e R$ 211,2 milhões em 2021, influenciado pelo crescimento na companhia no ano, que gerou um maior consumo de capital de giro. Houve no trimestre uma transferência de curto para longo prazo de ativos tributários, o que causou uma piora na linha de outros. O fluxo de caixa de investimentos do trimestre e do ano reflete os investimentos que a companhia vem realizando em tecnologia, logística e nos projetos de loja. No ano, tivemos também a aquisição da NWB. O fluxo de caixa de financiamentos no trimestre reflete o pagamento referente às dívidas bancárias, principal e juros. A variação do ano reflete também a captação de recursos com a segunda emissão de debêntures. Terminamos o ano com 549 milhões de reais em caixa e uma dívida líquida de 426 milhões de reais. Nossa posição final de alavancagem financeira é confortável em 0,6 vezes. Podemos seguir para o slide 18 da apresentação. Em 2021, após o cenário de incertezas por conta da pandemia de Covid-19, retomamos o foco no longo prazo e em nossos investimentos estratégicos. Dessa maneira, o CAPEX de 2021 cresceu 79% em comparação com 2020. O aumento do CAPEX reflete o investimento em projetos de loja Centauro, do modelo G5, e em projetos estruturantes de tecnologia e logística. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas para nós diretamente nessa plataforma de webcast. Muito obrigado. Obrigado, Salazar. E a gente já tem aqui algumas perguntas que já entraram enquanto a gente estava falando, então eu vou começar com a primeira, que é do Eric Huang, do Santander. A pergunta é: o ano de 2021 foi marcado por resultados bastante consistentes de venda, tanto em Centauro, especialmente em Fisia. Poderiam comentar um pouco mais sobre a performance de vendas agora no primeiro trimestre e também as expectativas ao longo do ano? Como a empresa tem percebido o interesse dos consumidores por itens esportivos e athleisure após as fortes vendas em 2021? Obrigado pela pergunta, Eric. A gente está percebendo um trimestre bastante forte, né? A gente estima que o grupo seja capaz de apresentar um crescimento da ordem de 60% no primeiro trimestre de 2022 contra o mesmo período de 2021, que é um número que deixa a gente bastante satisfeito. Esse crescimento se dá em todas as divisões e em todos os canais, né? Uma parte dele é fruto de uma comparação com um período de março em que as lojas estavam fechadas, né, de Centauro no ano passado, mas mesmo em fevereiro, enfim, em diversos períodos, o crescimento foi dessa ordem de grandeza, né? Então, a gente acha que a gente começou o ano com o pé direito, e isso é fruto tanto das diversas iniciativas que a gente comentou, quanto de um continuado e resiliente interesse dos consumidores pelos itens esportivos, né? A gente acha que a gente está num lugar da economia
que tem novos consumidores entrando todos os dias, né? A preocupação com saúde, a preocupação com bem-estar, ela parece ser constante e tem um número enorme de consumidores que entram e que fazem com que a gente tenha essa resiliência de ser uma empresa que cresce em alguns momentos apesar dos ciclos econômicos, né? Então a gente está bastante animado aqui com como começou o ano e otimista com as perspectivas. Tem uma segunda parte, que é uma segunda pergunta do Eric, que eu vou ler. Então, com relação à Fisia, no release são mencionadas diversas oportunidades para a divisão. Olhando para 2022, quais iniciativas devem ser prioridades para a empresa? Além disso, vocês mencionam oportunidades de sortimento para o público feminino. Poderiam detalhar um pouco mais que linhas de produtos vocês pretendem trazer e também qual deve ser o source desses produtos? Obrigado, Eric. Assim, acho que tem um elemento na tese de Fisia que ele é o mais importante, tanto para as nossas perspectivas de crescimento, quanto para a rentabilidade. E ele é a participação do Direct to Consumer. Então, o nosso esforço continua aí. Acho que a gente teve um avanço bastante importante em 2021, de um destravamento de Nike.com, né? Fazendo com que Direct to Consumer chegue a 50%, muito antes do que a gente planejava, mas a gente está só no começo de diversas teses. Então, em Nike.com, primeiro, os crescimentos se mantêm acelerados e a gente tem muita coisa para fazer dentro de casa para avançar, inclusive no futuro próximo, com a migração da plataforma, né? Vale destacar que 50% da venda digital da Centauro é no aplicativo e a Nike não tem um aplicativo de comércio no Brasil, né? Então a gente tem muita coisa ainda para construir no 1P. Segundo, a estratégia de Marketplace Out, e a gente conectou a Nike como um seller nas diversas plataformas esportivas, incluiu outras plataformas, e eu acho que aqui tem um caminho de crescimento também e de rentabilidade. E terceiro são as lojas, né? O ano de 2021 foi um ano em que a gente ajustou a rentabilidade das lojas Nike, né? Que eram conhecidas como outlet, e que a gente está aqui mais do que renomeando, ressignificando para as Nike Value Stores. E ajustando, a gente comentou já com vocês, pontos de margem bruta através dos rebuys e pontos de SG&A, porque varejo é detalhe, e a gente entrou no detalhe aqui de número de pessoas, enfim, tudo que precisa ser olhado para a operação rodar. E depois de entender que essa é uma operação que a gente agora tem uma rentabilidade bastante saudável, a gente vai pisar no acelerador. Então, a gente espera acelerar bastante esse modelo de Nike Value Store, com lojas muito potentes. A gente está absolutamente impressionado pela potência de venda que esse formato tem e de conexão com o consumidor, até porque ele apresenta uma possibilidade para um grupo adicional de consumidores que querem acessar a marca na entrada, né? Essa loja não tem uma sobreposição de sortimento com o mercado, ela tem um sortimento específico, mas é um sortimento muito aderente ao consumidor brasileiro. Então aqui tem uma avenida de crescimento enorme que a gente vai explorar a partir desse ano. A primeira loja que a gente abriu, que foi em fevereiro, está sendo um sucesso absoluto. E tem o modelo de Nike Store. E o modelo de Nike Store não tem nenhuma no Brasil, né? A Nike tem diversos conceitos no mundo. A gente está entrando aqui com as Nike Rise, é um conceito novo de uma loja de 800 metros aproximadamente, e que também vamos começar essa expansão esse ano. E a gente entende que vai dar a possibilidade para a gente, inclusive me dá a possibilidade de conectar com a segunda parte da sua pergunta, que é uma das razões pelas quais não havia um avanço no público feminino era uma falta canal, né? Quer dizer, quais são os canais relevantes com escala que são capazes de oferecer um sortimento e uma experiência que atenda a mulher para a marca Nike no Brasil hoje? Não são muitas.
E essa loja, a Nike Store, vai abrir essa possibilidade da gente trazer o sortimento. O sortimento já existe, né? A Nike globalmente tem muito produto para mulher, uma linha, enfim, yoga, uma linha de top, uma linha de treino, que eu digo de academia, super relevante para o público feminino, mas o Brasil não trazia esses produtos porque não tinha onde vender, né? Então agora a gente trouxe e a gente vai vender em Nike.com, a gente vai vender nessas lojas, então acho que ali a gente destrava, né? O sourcing, a gente tem é quase uma conversa por SK1, né? A gente tem mais ou menos 40% da produção local e 60% importado, e aí varia, tá certo? Quer dizer, não é... Acho que o feminino e o masculino não é assim que ele quebra, né? É muito mais qual que é a fábrica capaz de produzir tênis, roupa e etc. Então, o sourcing, a gente não estima uma mudança relevante em função do avanço desse sortimento, tá certo? Então, recapitulando aqui, que ficou um pouco longa a minha resposta, peço desculpas, mas primeiro, o foco de 2022 é Direct to Consumer, nessas 4 alavancas, Nike.com, 3P ou Marketplace Out, Nike Value Store, Nike Store. A gente está bastante otimista, a gente tem mais visibilidade dessas alavancas, então está bastante otimista com elas. E o público feminino vai crescer porque a Nike já tem esses produtos e só não trazia para o Brasil. E um dos grandes gargalos era canal, e agora a gente vai estabelecer essa solução. Obrigado pelas perguntas. Eu vou passar a palavra aqui para o Salazar para responder a próxima. Obrigado, Pedro. Teve uma pergunta aqui, também do Eric, do Santander e da Maria Clara Infantose, do Itaú. Com relação às margens, entendemos que existem diversas iniciativas em andamento dentro da empresa que exigem um maior OPEX. Nesse contexto, poderiam comentar um pouco do que podemos esperar de uma trajetória de margem EBITDA ao longo de 2022? Muito bem. Obrigado pela pergunta, Eric, Maria Clara. A gente entende que esse ano vai ser um ano de transição. A gente tem alguns efeitos positivos relevantes, como a alavancagem da margem operacional na Centauro, né? Eu estou crescendo a receita, o custo fixo não vai aumentar na mesma proporção. E a gente também tem um aumento da DTC da Fisia, né? Que também, com certeza, vai ajudar a melhorar a nossa margem de contribuição no final do período. Em contrapartida, a gente tem algumas pressões de custo, né? A gente tem o câmbio, né? Em 2022 um pouco maior do que o câmbio em relação a 2021. A gente tem o crescimento do royalties, do pagamento de royalties da Fisia, né? Conforme o contrato que a gente assinou com eles. A gente tem uma pressão inflacionária, principalmente de dissídio, né? E aluguel, IPCA aí falando aluguel em torno de 10% e dissídios também em torno de 10%. E a gente tem um investimento que a gente está fazendo, que é considerado um OPEX, mas no fundo é um grande investimento que estamos fazendo, que é em marketing e na nossa malha logística. Então a gente tem efeitos positivos e negativos. E esses efeitos, eles tendem a se compensar. A nossa expectativa é que, em termos de margem para 2022, a gente fique neutro em relação a 2021. Ou seja, a gente mais ou menos mantenha essa mesma margem. A partir de 2023, com o crescimento da companhia, né? Com o crescimento do DTC da Fisia e também com o retorno que a gente vai ter dessas iniciativas de marketing e logística que estamos fazendo, a gente acredita que a gente vai começar a ter um crescimento, uma expansão dessa margem de contribuição. Continuando aqui, a Maria Clara também fez uma outra pergunta. Queríamos explorar mais sobre quais foram as iniciativas que impulsionaram o ganho de margem bruta de Centauro contra o quarto TRI de 19, apesar de maior participação do dígito. Poderiam nos contar mais sobre essas iniciativas? Podemos esperar que este ganho de margem seja sustentado nos primeiros trimestres? A gente acredita que teve muito trabalho, né, por trás dessa expansão da margem, né, desse retorno da margem para um patamar parecido com 4.019, com 4 de 19. Algumas coisas que a gente pode explicar. Primeiro,
um mercado tá mais segmentado, né? Assim, a gente tem um maior controle de preços por parte das marcas. A gente está trabalhando melhor a alocação em lojas, em função aí de todo o trabalho de logística que a gente está fazendo e de planejamento de venda. Então, sobra menos produto para ter que descontar quando a gente está falando das lojas. A gente tem mais ciência em onde e quando fazer markdown, né? Então, a gente está cada vez mais aprendendo mais como administrar a nossa linha de descontos, né? A gente tem incentivos corretos, né? De uma maneira que a gente não está com metas simplesmente focadas em receita, mas a gente também está com metas distribuídas entre receita e rentabilidade. E a gente tem um efeito que, obviamente, não pode deixar de ser falado, que foi o default, né? Principalmente nas operações de e-commerce da Centauro durante o ano de 2021. Então, essas iniciativas, né, e uma regulatória, ajudaram essa participação, essa melhora da margem bruta de Centauro, tá bom? E aí a Maria Clara novamente pergunta, e pensando em Fisia, o ganho de margem sequencial também deve ser suportado daqui em diante. Nossa tese de negócios em relação à Fisia, a gente sempre entendeu que, inclusive, era bastante estratégico para a gente a aquisição da Fisia, por causa da visão de mudança de importância do canal DTC para a Nike no mundo, tá certo? Então, a Nike no mundo está querendo melhorar a sua participação em DTC e depender menos de parceiros. Por que isso? Né? Ela quer ficar mais próximo do cliente, obviamente, ter esse contato direto com esse cliente, esse relacionamento contato direto com esse cliente, conhecer esse cliente, e também ela tem uma margem bruta muito maior, tá certo? Porque ela não precisa pagar markup para vender diretamente, tá certo? Além disso, ela tem uma marca muito forte, portanto, ela consegue incentivar o tráfego para os seus próprios canais de DTC, né? Principalmente e-commerce. E como ela tem uma margem nesse canal, teoricamente, a melhor margem de canal, o canal com a melhor margem entre todos os três, né? Loja, e-commerce e atacado, quando você faz essa migração, melhora a margem bruta da companhia, da Fisia, por tabela melhora a margem de contribuição. Como nós vamos continuar expandindo o DTC e, por tabela, os dois canais, loja, como o Pedro mencionou, NVS, abertura de lojas NSP, que são as lojas não descontadas de coleções premium, e vamos expandir o e-commerce também, e também tem a estratégia de 3P, que a gente vai conseguir controlar melhor o preço. Então, nós acreditamos que esse movimento é um movimento que vai continuar. Cada vez que a gente ganhar share na nossa participação de vendas dentro do DTC, isso ajuda a melhorar a margem de contribuição da Fisia para o grupo SDF. Agora, passando para o Pedro aqui, que tem uma última pergunta aqui do Eric, eu passo para o Pedro aqui. Obrigado, Salazar. A pergunta do Eric Stander é se a gente puder comentar um pouco sobre a performance das vendas das lojas em formatos legados e que medidas poderiam ser adotadas para melhorar a performance enquanto essas lojas são renovadas. Obrigado, Eric. A gente tem, só para dar uma ordem de grandeza aqui, dentro do Centauro, mais ou menos ao final do quarto tri, tá? Mais ou menos não, 97 lojas G5 e 130, exatamente 130 no modelo tradicional, né? A principal estratégia de renovação é a transformação em G5, né? E aí isso traz para a loja possibilidades de crescimento importantes, porque a gente coloca lá um pacote de serviços, a gente melhora a experiência do consumidor e muitas vezes a gente consegue espaços maiores, enfim, a gente consegue melhorar a loja para o cliente. Dito isso, a turma que está lá na Centauro no dia a dia trabalha para as 227 lojas, tá certo? A gente tem cada loja, a função dela vender não é só o espaço físico que ela está incluído, há outros fatores
que importam para o desempenho delas. Então, e a gente está fazendo diversas iniciativas aqui. Então, vou dar um exemplo de uma grande preocupação, e isso se aplica a qualquer formato de loja, é a nossa capacidade de oferecer um sortimento conectado com o público daquela região. E a gente tem um esforço muito importante do nosso time de mapear quais são os esportes mais relevantes e oferecer um sortimento para aquelas lojas que a gente aqui classifica em ouro, prata e bronze, para determinada modalidade, né? E isso tem se mostrado uma estratégia bastante eficiente de melhorar a venda por metro quadrado, porque a gente acerta o sortimento para aquela loja. Então, vou dar um exemplo só ilustrativo. A loja nova do Shopping Iguatemi é muito próxima do Clube Pinheiros e de outras regiões. Então, tem uma desproporcionalidade da modalidade de tênis e também tem uma elasticidade de preço diferente de outros lugares. Então, o sortimento lá está ajustado para isso. Então, esse é um exemplo de uma ação que acontece independente do formato de loja. E um segundo exemplo é a nossa capacidade de aportar tecnologia nas lojas, também independente do formato. Então, por exemplo, o Mega Loja, que é a nossa possibilidade de vender na loja física o estoque do e-commerce, né, que já é mais de 10% da venda da média das lojas, né, o total das lojas, a gente fez um avanço em que a gente oferece produtos do marketplace nesse sistema, nessa mega loja. Então, a gente ampliou o sortimento oferecido numa loja, numa venda assistida por um vendedor, não só o sortimento que está disponível no nosso CD, mas também o sortimento de todos os parceiros de esporte que estão com a gente. Então, quer dizer, essas são as iniciativas e tem gente dormindo e acordando pensando nisso. Como é que a gente coloca o checkout móvel em todas as lojas, né? E é outro projeto que termina esse ano. Então, a gente está cuidando, sim, de todas as lojas, independente dos formatos. Dito isso, a reforma é uma alavanca importante. Salazar, volto para você. Beleza, vamos lá no jogral aqui. O Wagner da Quantitas fez uma pergunta aqui. Por favor, vocês podem nos dar uma ideia do que esperam de economias provenientes da não cobrança da DIFAL em 2022? E quão relevante isso pode ser no PNL desse ano? Wagner, é o seguinte, essa pergunta é uma pergunta, vamos dizer, difícil de responder e eu vou explicar por quê. Até abril, a gente não tem dúvida nenhuma de que a gente vai ter os nossos resultados impactados positivamente pelo não pagamento desse diferencial de alíquota, tá certo? A nossa estimativa é que, nesse ano, além de Centauro, a gente vai ter esse benefício também em Fisia. E isso, por mês, uma média, tá? Ok? Gera um benefício em torno de 15 milhões de reais por mês, né? A partir de abril, tá certo? Esse negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque existe a perspectiva da gente ter que brigar judicialmente para ganhar esse benefício. Então, na prática, existe uma possibilidade dos estados passarem a cobrar a partir de abril, porque passou 90 dias da data que foi assinada a normativa, e aí a gente vai ter que depositar em juízo, fazer depósito judicial, para a gente brigar na justiça por esse diferencial de alíquota, tá certo? Então, eu diria que, de qualquer maneira, o depósito judicial que a gente vai estar fazendo, partindo do pressuposto que eu adoto essa estratégia em todos os estados, que eu não vou ter nenhum tipo de impacto operacional nos estados para fazer isso, a gente estaria falando aí de um depósito judicial da ordem de 15 milhões de reais por mês, tá certo? Mas que não terá impacto no PNL enquanto eu não ganhar na justiça, diferentemente da situação dos primeiros 4 meses do ano, ok? Pedro, voltamos aí para você agora. Vamos lá, vou pegar aqui uma pergunta da Irma, da Goldman. Poderiam entrar um pouco mais em detalhes sobre o redesenho da área de logística? O que já foi feito, o que está no foco nos próximos 6, 12 meses e quais resultados vocês esperam disso? Obrigado, Irma, pela pergunta. Então,
Em janeiro de 21 chegou um novo vice-presidente para a área, né? E eu diria que o primeiro semestre foi desenhar um plano, né? E desde o segundo a gente começa a executar esse plano. E aí, o ano passado, do ponto de vista de entrega, só para ser um pouco mais concreto, a gente focou em São Paulo. Então, e isso forçou a gente a estruturar muito bem os processos, inclusive de armazenagem, né? Porque para você ficar mais rápido em São Paulo, e o nosso foco era 48 horas, a gente precisava melhorar muito o nosso tempo de atravessamento do CD e essas coisas. As entregas do CD para São Paulo fecharam ano passado acima de 90% em 48 horas. Isso foi uma melhora, enfim, muito significativa, né? Do ponto de vista mais estrutural, estou só para dar um número, né? Do ponto de vista mais estrutural, a gente desenhou aqui um plano que vai ter 3 partes. Então, a primeira parte a gente vai melhorar o nível de serviço do digital através da construção de mais área de CD. E esse ano a gente deve abrir um CD no Nordeste. Né? Então esse é um, mas para o final do ano, tá? E aí a ideia é entregar mais rápido no Nordeste. Então esse é um pilar. E aí depois vai ter vai ter uma continuação no ano que vem, que passa por abrir mais metro quadrado mesmo de CD. E lembrando que isso se junta com a sinergia com Nike. A empresa dobrou de tamanho, a Nike hoje é terceirizada, então agora a gente está fazendo, independente da decisão do que a gente vai terceirizar e internalizar, um processo de pensar os modelos de maneira integrada, né? Então isso faz essa lógica ficar muito mais suave de abrir metro quadrado, porque a sinergia possibilita que a gente invista no nível de serviço. Segundo bloco é a nossa possibilidade de entregar bem mais rápido em praças que são mais competitivas. Então, por exemplo, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. E a gente está abrindo service centers nesses lugares, né? O de São Paulo a gente abre, se tudo correr bem, no mês que vem. E o Rio de Janeiro no início do segundo semestre. E aí a ideia é entregar bem rápido nesses lugares. E por fim, o terceiro bloco aqui é nas praças em que a gente não tem um CD perto e nem um service center, como que a gente otimiza o nosso modelo de from store para transformar algumas lojas efetivamente num hub logístico, gerando um diferencial no nível de serviço para clientes que compram na internet. Então esses são os 3 grandes blocos, né? E esse é o estágio destes blocos do desenvolvimento, tanto de logística quanto de sistema, porque obviamente tudo isso que a gente está fazendo junto logística e sistema. A gente está bem confiante, estamos bem confiantes aqui com os resultados iniciais e com a nossa capacidade de continuar evoluindo. Eu vou seguir para uma outra da Irma aqui, que é uma pergunta sobre eventuais ajustes adicionais nos preços de FIIs nesse início do ano. E aqui, Irma, assim, no final, a gente está vivendo uma pressão inflacionária no país que exige, para que as empresas possam se manter saudáveis, um repasse de preço, e Fisia não é inerte a isso. Então, a gente está fazendo os ajustes de preço para recompor margem. E no início do ano também ocorreram, certo? Então, no final, a gente está aqui atento ao que está acontecendo na economia, e a gente está inserido nessa economia e vai precisar fazer os ajustes se o Brasil continuar com a inflação nos lugares em que está. A boa notícia é que a gente tem observado uma elasticidade melhor do que a gente havia antecipado, somente de preço. Então, a gente está sendo forçado a fazer, mas felizmente os impactos em volume têm sido menores do que a gente imaginava, tanto é que a gente está tendo os crescimentos que a gente teve no ano passado, no último trimestre, como vocês viram, e também do primeiro trimestre desse ano. Isso tudo já um crescimento de receita após todos esses ajustes de preço aqui. Então, mas sim, está sendo importante ajustar. Eu
volto aqui para você na próxima, Salazar. Obrigado, Pedro. Então, Carlos Herrera, da Condor, vocês pretendem continuar abrindo novas lojas ou o novo cenário macroeconômico resultará em um ano de preservação de caixa? Sim, nós continuamos, nós vamos abrir novas lojas. Falando aqui de cabeça, a gente tem um plano de abrir aproximadamente 14 NVS nesse ano. 5 NSPs e aproximadamente 10 lojas da Centauro. Obviamente que a gente tem esse objetivo e, ao mesmo tempo, a gente olha a alavancagem da companhia, que é uma pergunta que foi feita embaixo, que a gente acredita que uma alavancagem máxima da companhia, ela não deveria passar de 2 vezes a geração de caixa. Muito bem. Continuando aqui, ainda existem sinergias para capturar com a aquisição da Nike? Sim. A gente tem algumas sinergias, vamos dizer assim, operacionais muito grandes para ser capturadas nesse ano. Para isso, a gente entra numa nova fase de sinergias. A gente vai estar migrando a plataforma de e-commerce da Fisia, que hoje em dia é operada por um terceiro, para ser operada pela plataforma de e-commerce do Grupo SBF. Então, a gente acredita que vamos ter melhora na operação, conversão e etc., navegabilidade e por aí vai. A gente também vai migrar o SAP da Fisia, que hoje em dia está sendo operado na Nike lá fora, e a gente vai trazer para o nosso grupo. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, a gente consegue começar a fazer multicanalidade também com a Nike, com o site da Nike. A gente tem um trabalho muito grande de logística para ser feito, do ponto de vista de otimização de estoque, né? Imaginando que hoje em dia, o Pedro comentou aí, toda essa parte de investimento em logística que a gente está fazendo para melhorar o nosso serviço, mas se você olhar também do ponto de vista de capital de giro, a gente pode ter bastante ganho, né, na redução desse capital de giro, porque hoje em dia a gente tem basicamente 3 estoques, na verdade 4, né? A gente tem um estoque do e-commerce da Centauro e da loja da Centauro em Extrema. A gente tem o estoque em Louveira da Fisia, das lojas da Fisia, né, do atacado da Fisia, e a gente tem o estoque do e-commerce da Fisia também em Minas Gerais, né? A partir do momento que a gente imaginar que a gente migra os sistemas e desenvolve o plano logístico, a gente pode consolidar esses estoques de maneira com que a gente, se você parar para pensar que sempre que tem diferentes estoques, você sempre tem uma margem de segurança nos diferentes estoques, né? Então, você pode consolidar tudo isso. Então, a gente acredita que ainda existe essa possibilidade. Além disso, a gente tem uma outra fonte de atuação bastante grande que a gente precisa migrar, né? A gente tem outros 2 incentivos fiscais para capturar em Fisia. A gente capturou um só, que não precisou de migração de plataforma, que foi basicamente o incentivo fiscal do e-commerce, mas a gente tem outros 2 incentivos fiscais, né? O incentivo fiscal no atacado e o incentivo fiscal de importação, que sem dúvida nenhuma vai trazer um retorno para a Fisia, que hoje em dia ela não captura. Acho que é isso. Aí tem a pergunta da relação de dívida e EBITDA, eu já respondi. E acho que é isso. Boa, Salazar. Eu vou aproveitar aqui, a gente está no horário só. Essa resposta do Salazar é uma boa deixa, e as perguntas que ficaram pendentes, a gente tem o nosso time de RI à disposição aqui para esclarecer. Acho que a pergunta do Salazar, que o Salazar respondeu agora, sobre sinergias, dá o tom de que a gente está contente com onde a gente está, mas consciente que a gente está no começo aqui de uma trajetória e que a maior parte está por vir do trabalho e dos benefícios do trabalho. Então, vou aproveitar para encerrar aqui essa sessão de perguntas e respostas de novo destacar que nosso time de RI está à disposição para esclarecer as dúvidas que ficaram pendentes e as outras que possam surgir.
Eu queria só, antes de encerrar o call, ressaltar novamente como a gente como ficamos orgulhosos dos resultados recordes que obtivemos em 2021. Um ano que teve pandemia, que teve aumento de juros, teve choque cambial, que teve uma integração de um M&A relevante. E a gente ficou muito contente com o que a gente conseguiu entregar. Mas sempre lembrando a todos que ainda estamos no começo de uma longa jornada. Queria aproveitar para agradecer aos nossos acionistas, conselheiros, colaboradores, parceiros que seguem apoiando a nossa companhia. Iniciamos 2022 sabendo que temos pela frente mais um ano desafiador, com um cenário importante de investimentos a serem realizados, porém o nosso compromisso com resultados sustentáveis continua o mesmo. Seguimos perseguindo novas avenidas de crescimento para fomentar o ecossistema do esporte no Brasil. Obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados. Esperamos que continuem nos acompanhando no que vem pela frente. Um bom dia a todos. Tchau.